Fala aí, tudo beleza? No vídeo de hoje nós vamos falar do fim dos fundos imobiliários. É o fim? Será que é o fim mesmo? Eu tô falando isso, sabe por quê? Porque a Esquadra acaba de soltar sua carta semestral. E o que ela fala? Ela promove um desserviço para quem investe em fundos imobiliários. E sabe para quê? Ao meu ver, ele quer agregar mais cotista para eles. Porque ele fala aqui nessa carta que várias pessoas físicas estão entrando em fundos imobiliários somente pelos dividendos. Algumas delas, algumas coisas é até verdade. Muitos cotistas gostam realmente de receber fundos imobiliários e às vezes acaba só analisando o dividend yield. Quanto maior o dividend yield, eu vou entrar porque está pagando mais dividend yield. Mas é o seguinte, a Esquadra ela compara os fundos imobiliários ao método Ponzi. Para quem nunca ouviu falar em método Ponzi, é uma pirâmide. Método Ponzi nada mais é que pirâmide. É uma das primeiras pirâmides e foi nos Estados Unidos. O que eles faziam? Eles geravam muitos dividendos sem geração de caixa, sempre colocando ações no mercado para chamar investidores e pagar dividendos, simplesmente para crescer, até que um dia essa bomba estourou. Isso é um tipo de pirâmide. E eles comparam os fundos imobiliários a isso, que muitos fundos imobiliários não fazem geração de caixa, mas ficam pagando altos rendimentos acima da geração de caixa. E eles falam aqui, por aqui, diversos fundos imobiliários possuem a prática de pagar dividendos superiores à geração de caixa recorrente de seus ativos, enquanto se amparam em repetidas emissões primárias. Obviamente, os fundos imobiliários eles precisam emitir novas cotas, porque a legislação define que, a cada semestre, os fundos imobiliários são obrigados a pagar 95% do saldo de caixa. Então, um fundo imobiliário, por exemplo, de logística, que quer comprar um galpão, ele vai emitir novas ordens para comprar emissões de cotas no mercado, para poder comprar aí vários fundos imobiliários. Assim como fundos de papel emitem novas ordens, novas cotas, para poder comprar mais CRIs no mercado, né? Então, fundos de papel compram novos CRIs, fundos de tijolos compram novas lajes, novos galpões logísticos e por aí vai. Fundos de shopping compram novos shoppings. Realmente, a Lei 8667, se eu não me engano, ele fala que os fundos imobiliários são obrigados a pagar no semestre 95% do caixa. Então, realmente, por obrigação da lei, os fundos imobiliários têm que emitir novas cotas. Agora, esse desserviço prestado pela Esquadra foi tão grande que eles não falam quais fundos imobiliários que faz esse processo. Nós tivemos aí no passado Tordesilhas, Deva 11, HCTR, o Versalhes. Desses 4 fundos tiveram problemas seríssimos com o CRIs. Então, provavelmente, você poderia dizer que a Esquadra está falando dos CRIs. Mas ao longo da carta deles, nas páginas 11, 12, 13 e 14, eles falam do varejo. Eles falam que empresas como Americanas, que deram aí calote, que foi um calote, né? A Americanas fraudou o balanço, né? Na verdade, Americanas, a fraude foi tão grande que pode ter afetado o mercado do varejo, porque ele fala aqui que os compradores que estavam na Americanas deixaram de comprar nas empresas como Magazine Luiza, Via Varejo, Mercado Livre, porque não houve transferência de clientes. Na verdade, as Americanas causaram uma fraude no mercado, porque era uma falsa receita, né? Para poder aí inchar o balanço, maquiar o seu balanço. E eles falam aqui também que as empresas do varejo gostam de maquiar os balanços a cada trimestre. Dá uma melhoradinha para mostrar a geração de caixa, tal. A questão é a seguinte, realmente, as empresas do varejo estão sofrendo. Só que a Esquadra não falou que os juros estão elevados. Os juros elevados fazem com que o varejo tome uma dívida mais cara, porque o varejo ele acaba parcelando. Todo mundo faz compra no cartão em 12 vezes sem juros. Quem nunca fez uma compra no cartão em 12 vezes sem juros? Eu já fiz.
Já comprei uma geladeira? Já comprei televisão em 12 vezes sem juros? Essa questão de você comprar no varejo em 12 vezes sem juros acaba gerando um endividamento para as empresas do varejo, né? Porque eles precisam gerar caixa. Então eles fazem uma antecipação de recebíveis e pegam o dinheiro nos bancos. Então fica essa bola de neve. Com juros elevados a 13%, 25%, é claro que a empresa do varejo, as empresas varejistas estão sofrendo nesse momento. E o que ele quer dizer a Esquadra? Que os galpões logísticos podem ter problemas porque as empresas do varejo estão com problemas. Ora, quando você compra um fundo imobiliário, logicamente você compra pela qualidade dos clientes que estão naqueles fundos imobiliários. Porém, quando você compra a cota de um fundo imobiliário de tijolo, seja ele laje corporativa, shopping e galpão logístico, a tendência é que você está comprando o ativo. O cliente daquele fundo imobiliário é uma consequência, como Mercado Livre, como Amazon, né? Como Via Varejo. A própria Americanas também, apesar de ter devolvido alguns galpões, aí, ela também aluga, né? A Magazine Luiza, a Shopee, grandes varejistas aqui no Brasil têm essa prerrogativa de locar galpões logísticos. Porém, a Esquadra tinha que ter citado quais são os fundos imobiliários, né, que faz essa geração de dividendos acima da geração de caixa, gerando essa bola de neve, porque ele fica chamando cotista. A Esquadra devia citar nomes, né? Ela presta um desserviço criando uma falsa sensação de incerteza, porque logo abaixo, quando ele fala do parágrafo aqui, quando ele fala dos problemas dos fundos imobiliários, ele faz um comercial deles. Nossos fundos apresentam valorizações significativas, um long bias mais 40% e o long only 36,5%. Ou seja, ele fala mal dos fundos imobiliários que está em ascensão para poder adquirir clientes. A Esquadra tem 15 anos, os caras são foda, os caras são bons no que fazem. O que falo? A Esquadra, eles descobriram o problema das ações da IRB, a fraude da IRB. Quem não conhece a IRB? A IRB é uma resseguradora na Bolsa de Valores que tem um grande acionista hoje, algo em torno aí de, 20%, né, que a ação está tão barata, que ela caiu tanto, ela chegou a estar mais de R$100, hoje está em torno de R$40, porque teve um implit, porque ela estava a R$1, ou seja, eles juntaram 40 ações para virar uma. Quem compra muito dessas ações, um grande acionista, pessoa física, é o Luiz Barros, o maior investidor da Bolsa. Apesar dele não gostar de fundos imobiliários, a gente entende por que ele não gosta de fundos imobiliários, porque ele aprendeu a investir em ações com dividendos. Então beleza, ele investe, ele é o know-how dele, investir em ações, então ele realmente não vai investir em fundos imobiliários. Agora a Esquadra poderia citar os nomes, né, dos fundos imobiliários que estão fazendo essa geração de dividendos acima da geração de caixa, para os cotistas realmente saírem, né, deles. Mas apesar de tudo, eles ainda falam também mal do varejo, que a única que está boa, na verdade, é o Mercado Livre, que consegue crescer, Todo mundo sabe que o Mercado Livre, cada lugar que vai, você vê uma van amarela, você vê o caminhão amarelo lá, você vê tudo no Mercado Livre lá rodando a cidade, porque realmente estão dominando o mercado, assim como a Amazon. Mas eles podiam falar também da questão dos juros. Os juros estão elevadíssimos. Então vou mostrar para vocês aqui na tela a seguir o noticiário, né, que isso virou notícia, porque saiu no Brasil Journal, saiu no Money Times e outras empresas aí de outras imprensas também. Mas eu vou mostrar esses dois e vou mostrar também os fundos que mais caíram aí no mês. Então olha só, como vocês podem ver aí, a primeira notícia é do Brasil Journal. Esquadra alerta sobre FIIs, balanços embelezados e varejo sem ROIC. É isso que eu acabei de falar para vocês, gente. Eles estão falando que empresas como Magazine Luiza, Via Varejo, Americanas estão sobrevivendo na UTI, no último sopro, o último suspiro. Então, o que você tem que ver? Tem que analisar a questão dos juros altos. Os juros elevados realmente vai ferrar o balanço das empresas. Como vocês podem ver no Money Times, fundos imobiliários, o que está por trás da alerta da Esquadra. Na minha concepção, eles tinham que mostrar quais fundos imobiliários pagam dividendos acima da geração de caixa. Porque o que a gente vê, quando a gente vê um resultado de um fundo imobiliário, nós vemos o seguinte: aquele fundo imobiliário naquele mês que pagou um dividendo superior à geração de caixa,
realmente aconteceu, mas ao mesmo tempo ele tem reserva de caixa guardada. Então não significa que ele tá no negativo, fazendo tudo negativo. Significa que ele tem dinheiro guardado e quis manter a média de dividendos para os seus cotistas, como foi, por exemplo, um mês desse, a XPLG, ele recebeu um pouco a menos do que a geração de resultado e distribuiu um rendimento maior. Mas o que acontece? Ele teve uma variação aí de data de aluguel, porque na época do resultado, o seu inquilino, ele pagou o dia depois de fechar o resultado. Ou seja, deu essa variação, que no mês seguinte deu a falsa sensação que recebeu mais. Porque ele simplesmente fechou o resultado no seu período certo e o inquilino pagou 2, 3 dias de atraso e esse dividendo ficou linear, mas no resultado do mês seguinte o resultado foi maior do que o dividendo pago, tá? Então aqui nós vamos ver o seguinte, ó, como vocês estão vendo aqui em tela, as maiores baixas dos últimos 12 meses. Só fundo problemático, TORD 11, HCTR, o Versalhes, que é o VSLH, XPPR, o CARE, que é o Fundo Cemitério, o DEVA 11, esses são as maiores quedas aí dos últimos 12 meses, tá? Então assim, o TORD 11, HCTR, o Versalhes, todo mundo sabe o problema. Teve um problema aí em abril na verdade, que teve aquele rolo de empresa entrar com processo judicial para não pagar a dívida, só que a empresa era ligada a esses fundos imobiliários, o DEVA 11 que está caindo também. Então são dividendos high yield, de alto risco, são fundos imobiliários high yield, de alto risco, ou seja, aqueles CRIs com valores elevadíssimos acima do IPCA, por exemplo, IPCA mais 11, IPCA mais 12, para poder ganhar. Ou seja, o pessoal quem comprou esses fundos imobiliários arregalando os olhos por causa dos dividendos realmente se deu mal, porque o DEVA 11 no seu IPO chegou a estar R$150. Olha o valor que está agora, R$ 47,87. O TORD 11, olha quanto que caiu, 67% nos últimos 12 meses, 2,67 a cotação. Ele tem a falsa sensação aí de um dividend yield de 14%, porque o valor da cota está baixíssimo, ó. HCTR, 20% de dividend yield, 21%. É isso mesmo, 21%. Por quê? O que acontece? A cota caiu 57%. Logo, o dividend yield tende a ser maior também. Mas o que acontece? A HCTR também está com um problema em CRI. Então, o Versalhes, o valor da cota, 3,81. Dividend yield aí, ó, 21,92. Por quê? Mas ao mesmo tempo ele cai 57%. Então, se você investe só pelo dividend yield, como está aqui, você com certeza vai se dar mal. Você tem que analisar os papéis, tem que conhecer o fundo por dentro, justamente para não cair nessa falsa sensação. Então a gente aqui, ó, vai entrar no TORD 11. Como vocês podem ver, ele é um fundo híbrido, ligado a CRI. Olha só, ele pagou nos últimos 12 meses 14,61. Ele está com dividend yield alto, acima da Selic. Mas olha o último dividendo dele quando foi, né? Março. Pagou em março. Então, olha só, ele não paga aqui, ó, nos meses seguintes, beleza? Então, é isso que você tem que tomar cuidado. Não pode analisar simplesmente pelo dividendo que está sendo pago, pelo dividend yield do último mês. Se você gera uma listagem aqui de dividendos dos últimos meses, você realmente vai querer comprar. Mas olha só, não está pagando. Eita, cliquei aqui no lugar errado. Cliquei na BV Financeira para ter clicado aqui embaixo. Vamos lá. Olha só a HCTR. Olha o que aconteceu. 21% de dividend yield nos últimos meses. Olha quanto que ele pagou em setembro. 1,10. Olha quanto que ele pagou agora em agosto. 50 centavos. Mas olha quanto que está o valor da cota. 46,40. Ou seja, a HCTR também teve problema de CRI. Também é um fundo que é um high yield. Também é um investimento de alto risco. Então você tem que estar sempre balanceando a sua carteira. Beleza? Porque se você não balancear a sua carteira, vai dar nisso. Vai ter um dividendo problemático, vai ter queda de dividendo, você vai ter a falsa sensação que está recebendo um dividendo alto, justamente aí, ó, como o HCTR. Então é isso que acontece. Agora vamos ver o Versalhes aqui, que foi outro problemático. Ó. O Versalhes,
Ele também teve esse problema aí dos CRIs, junto com o Tord 11, que estavam tudo ligados ao mesmo grupo ali. Tá? Olha o valor da cota, 3,81. Olha quanto cai nos últimos 12 meses, 57,38. Olha o valor do último dividendo, 3 centavos. Olha aqui, olha, há um ano atrás, setembro de 2022, 12 centavos, porque o Versalhes é um fundo base 10. Olha a falsa sensação, gente. A falsa sensação de você estar com dividendo alto. É isso aí que está acontecendo. Você está com dividendo alto, mas não está alto. Você está recebendo pouco. É isso que está acontecendo com você. Você não pode analisar simplesmente pelo dividend yield. Você tem que analisar pela qualidade do ativo. Não pode simplesmente fazer isso. Olha só, o XPPR já é um caso à parte, é fundo de laje corporativa, é outro problema, está ligado ali ao prédio lá em Macaé, que era alugado para a Petrobras, então teve uma saída, é um monativo, esse é o problema do XPPR e não vai ter realmente, não tem locação nenhuma, né? Tem um prédio lá em Macaé, no estado do Rio de Janeiro, simplesmente vazio, né? O DEVA 11. O DEVA 11 também é um outro aqui, ó. 19,55. Olha, absurdo. Dividend yield 19,55. Você vai lá, nossa, dividend yield 19,55. Olha o preço da cota, 47,87. Quanto que ele cai nos últimos 12 meses? 50%. Ele era quase R$100. Quase R$100 foi para R$47. E aí? Se você for analisar aqui, ó, fevereiro, 1,10. Depois começou a ter os problemas, o mesmo problema lá do Tord, problema de CRI, gente que não paga CRI, não paga dívida para o fundo, porque o que é o fundo de papel? Fundo de papel é um fundo de dívida, é um fundo de renda fixa, né? É papéis em renda fixa. O fundo imobiliário de papel, ele compra um CRI, que é um certificado de recebíveis imobiliários, que é na verdade, o fundo empresta, é um empréstimo, né? Então, aquele certificado, aquela empresa que criou esse certificado tem que pagar o DEVA 11, só que não pagou, gerou esse problema. Agora tá aí, ó o dividendo, 50 centavos. Você tem a falsa sensação de estar recebendo um alto dividendo, 19,55. Olha aí no último mês, quais são os fundos imobiliários que mais caem? Os 4 aí de novo, ó, Tord, HCTR, DEVA 11, Versalhes. Olha o quanto que eles caíram aí nos últimos 30 dias, ó. 23, 20, 19, 15, tá vendo? É a mesma coisa. Tem que ver qual a esquadra, ela tinha que ter falado quais são os fundos imobiliários que estão com esse problema de pagar aí, ó, mais dividendos do que caixa, que eles usam isso aí para emissão. É isso aí que eles tinham que ter feito. É isso aí que eles tinham que ter informado. Eles simplesmente pegaram e falaram os fundos imobiliários. Será que são todos os fundos imobiliários mesmo? Com certeza não são. Nós temos fundos imobiliários de excelente qualidade aí. Nós temos desde fundos de base 10, que é o MXRF, VGHF, o GALG 11, nós temos o BTLG, que é um fundo base 100, XPLG, MCCI, que é um fundo de papel, beleza? Ó, nós temos aí o KNCR, nós temos o KNSC da Quineia, KNRI, nós temos excelentes fundos imobiliários, nós temos vários fundos imobiliários excelentes com high grade e high yield. High grade é o fundo de dívida assim, fundo high grade é aquele fundo que investe em investimento papai com mamãe. O high yield não, o high yield vai surfar, é investimento aí de alto risco. Pula de skate, vai pular de bungee jump, é alto risco. Esse aí é o high yield. O high grade não, o high grade vai lá, dá uma corridinha na rua, vai praticar sua atividade, anda de bicicleta, diferentemente, é menos emoção, tem menos emoção. O high yield é com emoção. Como vocês viram aí, vários fundos imobiliários aí que caíram aí nos últimos 12 meses, Tord, HCTR, mas assim, eles têm que falar, eles estão preocupados com o varejo. O varejo preocupa? Empresas do varejo preocupam? Preocupam. Empresas do varejo dependem de empréstimo, depende de rolar dívida, depende de fazer rolar dívida, por quê? Você compra lá carnezinho,
carnezinho da Magazine Luiza lá, vem aqui parcelar gostoso, né? Como a Luiza Trajano fala, parcela gostoso aqui, o carnezinho, porque é isso que essas lojas vivem. Eles têm que chamar cliente, então eles têm que deixar sem juros mesmo. Aí o que eles fazem? Eles pegam e fazem uma antecipação de recebíveis com os bancos. Isso aí foi até uma fraude que aconteceu com Americanas. Americanas não registrava isso corretamente no balanço. Em vez de registrar no empréstimos bancários, ela registrava em fornecedores. O valor dos juros não entrava no resultado. O valor dos juros entrava batendo o fornecedor. Então, assim, como se fosse pagamento de juros. Então, isso gerou uma distorção do balanço. Então, as varejistas sofrem até hoje, além de sofrer com Americanas, estão sofrendo com juros. Porque o brasileiro tem dinheiro para ficar comprando geladeira toda hora? Tem dinheiro para ficar comprando as coisas toda hora? Não tem. Vai chegar uma hora que realmente as varejistas, nem todas as varejistas vão sobreviver. Mas assim, o que acontece é que os fundos imobiliários, enquanto alugarem para a Magazine Luiza, para uma Via Varejo da vida, beleza. Mas se fechar, meu filho, o fundo imobiliário é dono do galpão. O fundo imobiliário é dono do galpão. Ele vai alugar para outro. Ele vai alugar para quem tomar o lugar. Um Mercado Livre da vida, uma Amazon da vida. O fundo imobiliário de tijolo é assim, vai alugar para quem... Ele é dono do espaço. Ele é dono do imóvel, ele é dono do shopping, ele é dono do centro logístico. Ele vai alugar para... O cara saiu, tá falindo, pediu conta, saiu fora, pediu arrego. Beleza, vai entrar outro no lugar. O que não dá é prestar um desserviço e as pessoas não vão investir mais em fundo imobiliário, justamente porque a Esquadra falou. A Esquadra olhou a IRB lá, o IRB, falou, o IRB deu ruim. Se o IRB deu ruim e a Esquadra falou que o fundo imobiliário está fazendo isso, vou sair de lá também. Mas também estão fazendo o marketing deles, chamando gente para a cota deles. Então é esse o mercado, é o papel deles, eles estão certos do jeito deles, mas eles podiam citar quais são os fundos imobiliários, porque a análise deles, os caras são top. Eles são um dos melhores do mercado, se não os melhores. Só deve perder aí por fundo verde aí do Luiz Stuberger, que é o fundo mais vencedor, fundo de ações mais vencedor do mercado. Mas assim, eles vão colocar a questão em segundo lugar. Os caras são bons, mas eles na carta deles aqui, na cartinha deles da Esquadra, eles podiam mostrar quais são os fundos imobiliários. Podia ajudar o cotista dos fundos imobiliários. É isso que eles podiam fazer. E ajudar a nossa análise para investir em fundos imobiliários, beleza? Então esse foi o vídeo de hoje. Na verdade foi aí para falar que os fundos imobiliários continuarão existindo, ao meu ver, tá? Os imóveis estão lá. Se um falir, vai entrar um outro no lugar. E assim é o mercado. Né? Empresas abrem, empresas fecham. Já ano passado foram fechados 1 milhão de CNPJs, foram abertos 1 milhão e 200 CNPJs. Esse ano o percentual está o mesmo, e assim é a vida, e assim se caminha. Então, fecha CNPJ um dia, abre 2 no outro dia, e assim vai. Então, assim, os fundos imobiliários continuaremos investindo em fundos imobiliários, eu continuarei investindo em fundo imobiliário, e assim é a vida, beleza? Então esse foi o vídeo de hoje. Um abraço, nos siga, curta, compartilhe e até mais. Tchau!